Olá, juniores, bom dia! Tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, ok? Estamos aqui para mais um domingo de escola bíblica dominical, bem felizes, contentes, porque vamos estudar a palavra de Deus, não é verdade? E aí, hoje nós estamos na lição de número 10, que fala um lugar onde Deus cura. Essa revista, ela vem falando, toda ela sobre a igreja, a casa de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, tá? Mas antes, vamos orar? Eu e você juntinhos, pedir ao Senhor para que a nossa aula seja uma aula muito bacana, que eu consiga ensinar e que você consiga aprender e, melhor ainda, guardar a palavra de Deus no coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos fez, tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Senhor, eu te peço uma bênção especial, ó Pai, pela vida de cada um dos juniores, Senhor. Visita o lar de cada um deles. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para aprender a Tua palavra e guardar em nosso coração. Nos dê uma aula maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, amém. E desde já eu quero agradecer a todos os juniores que têm participado, da nossa aula através do WhatsApp, têm respondido os desafios, têm mandado a foto das atividades. Eu espero que vocês tenham feito a atividade de número 10, tá? E aí eu quero dar um bem-vindo, bem especial para Camille, a mais nova junior. Camille, seja bem-vinda, sinta-se bem entre nós. Eu espero que você acompanhe todas as aulas e consiga fazer todas as atividades, ok? Seja bem-vinda. E aí, aproveitando, eu quero dar aquele alô, aquele beijão, mandar aquele abraço bem apertadinho para todos os meus juniores. O Davi, tá morrendo de saudade. Matheus, Ana Luísa, a Bibi. Beijo, Gabi, para você também. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, ok? E aí, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula ela tem um objetivo muito importante. Ao final dessa aula, eu quero que você esteja compreendendo por que a igreja é um lugar onde Deus cura. E aí, a nossa lição ela é baseada no texto áureo que fala assim, ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Tá lá em Jeremias 17, 14, na parte A, ok? E aí, eu gostaria de comentar com vocês uma dúvida de um ex-aluno meu. Uma vez a gente estava falando sobre o Deus da cura, que o Senhor, ele faz milagres, ele operou muitos milagres e que ele continua operando milagres. E aí, esse aluno falou assim: ô tia, me diz uma coisa, se Deus é tão maravilhoso, se Deus é tão milagroso, se Deus é o Deus da cura, por que não sai curando todo mundo assim, no estalar de dedos? Porque ele é tão poderoso, então por que ele não cura todo mundo de uma vez? Olha aí essa pandemia, Talvez você também, ao estudar essa lição, tenha se perguntado, se feito essa mesma pergunta. Será por que Deus não cura todo mundo dessa pandemia? Quantas pessoas morreram? Quantas ainda estão doentes no hospital? E aí é bem complicado, Mas a tia já responde para você, olha, Deus, ele tem muitos propósitos. E aí, nós vamos aprender com a aula de hoje que nós, igreja, devemos orar, pedir ao Senhor
a cura dos nossos irmãos, a cura da nossa família. Devemos orar a Deus pela cura, mas também devemos orar a Deus pedindo sabedoria. Mas sabedoria para quê, tia Valéria? Sabedoria para entender quais são os propósitos de Deus, né? Então, diante de toda essa pandemia, nós acreditamos que Deus, ele continua fazendo milagres, continua curando, e nós continuamos orando, pedindo ao Senhor por milagre, por cura, mas nós acreditamos que ele tem um propósito nisso tudo. Então, nós devemos entender qual é a vontade do Senhor, que é essa vontade que prevalece, tá? Vamos saber um pouquinho sobre isso? Lá em João 11, do versículo 3 até o versículo 7, mais ou menos, o apóstolo João, ele vai falar, ele vai contar, né, exatamente o momento em que Jesus, ele recebeu a notícia sobre o amigo dele, Lázaro. Vocês lembram dessa história? Pois é. Ele ficou sabendo que Lázaro estava doente. Ele não estava por perto, ele estava em outro lugar, né? E naquela época não tinha avião, não tinha carro, era todo mundo viajando ou a pé, ou quem tinha, né, um dinheirinho para ter lá a sua carroça, um cavalinho, um burrinho. Então tinha, mas Jesus não tinha nada disso. Então, ele simplesmente respondeu: olha, isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E aí lá na história, um pouquinho mais tarde, nós vamos ver que Lázaro, ele foi curado, né? Quando Jesus, depois de algum tempo, já chegou na cidade e operou esse milagre. Porém, o que a gente entende com isso, né? Que há doenças que são para a glória de Deus. Por quê? Porque ao ressuscitar Lázaro, Deus, ele foi glorificado por aquele povo. Aquele povo já nem acreditava mais, né? Lázaro já tinha morrido, já cheirava mal. E aí, depois de um tempão, Jesus chegou e fez essa cura. E aí todo mundo, oh, glória a Deus, aleluia, né? Então a gente entende que há doenças que realmente são para a morte. Mas há doenças que elas vão acontecer para que o nome do Senhor seja glorificado, ok? E aí a gente deve entender qual é o papel da igreja nisso tudo, né? O papel da igreja é orar, é pedir a cura e também aceitar o fato de que Deus, como a tia já falou, tem os seus propósitos, né? Às vezes Deus vai permitir uma doença para que de repente a pessoa se humilhe, né? Às vezes para que a pessoa seja salva, para que a pessoa lembre que Deus existe, não é verdade? Às vezes as pessoas, elas não estão doentes fisicamente, mas elas estão doentes espiritualmente, né? E elas estão precisando de uma restauração na vida delas, tá bom? Então, a gente deve entender que a vontade de Deus, como a Bíblia fala lá em Romanos 12, 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá? O nosso Deus, nós temos que acreditar que ele é o mesmo de ontem, que operou milagres, ele opera hoje. E aí, uma coisa muito importante que vocês devem entender, que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá. Nossa, tia, nome diferente, né? Sim, Jeová Rafá, que significa Deus que cura. Então, nós devemos acreditar que Jeová Rafá opera nos nossos dias, ok? E aí,
Muita gente acha que por ser crente, por ser servo de Deus, não vai ficar doente. Ou as pessoas, né, os ímpios, as pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, não sabem, não têm conhecimento da palavra de Deus, elas acham que as pessoas, servos de Deus, os crentes, não têm o direito de ficar doente. Não é bem assim, não é? Porque apesar de sermos servos de Deus, nós também estamos sujeitos a enfermidades. Eu posso ficar dodói, você pode ficar dodói, mas qual seria a diferença nisso tudo? A diferença é que nós temos uma receita muito importante. É uma receita que nosso amigo Tiago, ele nos ensina lá no capítulo 5, os versos de 14 a 16, que a primeira coisa, nós temos que se arrepender. Então, se nós somos servos de Deus, nós já somos arrependidos dos nossos pecados, não é verdade? E aí, se somos servos, nós somos também o quê? Obedientes, nós obedecemos a palavra de Deus. E também, se somos servos, arrependidos, obedientes, nós oramos. E nós oramos com fé. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí, Tiago, irmão do Senhor, ele tornou-se assim um servo muito obediente, e ele dedicou a vida dele a ensinar a palavra de Deus, tá? E aqui, ó, a tia vai mostrar uma figura, cadê? É essa aqui mesmo, ó. Deixa eu te ver se fica legal assim. Ó, ele se tornou um servo muito obediente e ele escreveu uma carta ao grupo de judeus, seguidores de Cristo. E lá ele ensina várias lições, tá? Que fala sobre a cura. E aí, Tiago, ele ensina que se alguém estiver doente, né? Lá na igreja, por exemplo, vocês já viram muito isso, tá? Se alguém estiver doente, o correto é que nós iremos, primeiro, né, confessar nossos pecados. Mas nós iremos pedir para um líder da igreja, né, os obreiros da igreja. Lá em Tiago fala sobre chamar os presbíteros, né? Ou seja, para vocês entenderem melhor, são os obreiros da igreja, tá? Eles vão orar e vão ungir a pessoa que está enferma. Olha lá, ó. Deixa eu te mostrar aqui para vocês a figura. Tá vendo, ó? Eles estão orando por este rapaz aqui, ó, que está doente. E aí os obreiros aqui estão orando, pedindo ao Senhor cura de doenças. Que lição maravilhosa, né, juniores? E aí, uma curiosidade que a tia vai contar para vocês, ó. A ciência comprovou que algumas doenças são causadas por problemas emocionais. E aí, nós precisamos orar pedindo ao Senhor também essa libertação. Nos libertar de doenças emocionais, tá? Porque acaba que essas doenças emocionais, elas causam doenças físicas também em nós, tá? E aí, Tiago fala uma coisa também muito importante. Ele fala que as pessoas que são justificadas... que são pessoas justificadas, tia? Pessoa justificada é aquela pessoa que creu em Jesus como Salvador, recebeu Jesus como Salvador, acredita que o seu sacrifício, acredita na sua morte, na sua ressurreição e acredita que Jesus vai vir buscar a igreja. Então, essa pessoa é uma pessoa justificada, tá? E aí,
Só quem pode fazer esse tipo de coisa, né, são as pessoas justificadas que vão orar e Deus responde com o seu poder, tá? E aí, a igreja é um lugar onde as pessoas justificadas, eu e você, que já somos justificados, se juntam para adorar ao Senhor, para orarmos juntos, pedindo ao Senhor a cura de enfermidades. Quantas vezes o pastor, na hora, depois que lê, né, a palavra no culto, ele pede oração, por irmão fulano, ou irmão ciclano, vamos orar pedindo ao Senhor a cura, o irmão tá internado, ou a irmã, né, tá dodóizinha, então vamos orar, vamos pedir. Então assim, a igreja é o lugar onde pessoas justificadas, eu e você, nos reunimos para orar com fé e sempre seguindo as orientações lá que Tiago dá. Olha aqui, nós como igreja orando, tá vendo? Seguindo as orientações do apóstolo Tiago e pedindo cura ao Senhor, ok? E aí nós devemos acreditar que iremos receber os milagres. E os milagres são contados na igreja como testemunho para aumento da minha fé e da sua fé também. Imagina, quando um irmão vai lá na frente, pede oportunidade, salve os irmãos com a paz do Senhor, eu vim contar uma bênção, eu fui curado, a igreja orou, eu estava muito enfermo, o pastor da igreja orou e me ungiu com óleo e eu fui curada. Então, é muito legal, né? É muito gratificante, porque a partir do momento que a gente ouve esse tipo de coisa, esse tipo de história, a gente passa a acreditar mais no Senhor, passa a acreditar mais no Jeová Rafá, no Deus que cura, ok? Bom, eu acho que é isso a nossa lição. Espero que vocês tenham entendido, né, por que a igreja é um lugar de cura. E neste momento eu te convido a orar para que a gente vá encerrar essa lição, tá? E eu quero convidar você a compartilhar depois algum testemunho de cura que você já tenha ouvido e você assim, nossa, eu achei tão bonito, ou até aconteceu na sua casa, né, com o papai ou com a mamãe, e que você queira contar isso para o aumento da nossa fé, tá bom? Então vamos orar, pedindo ao Senhor cura, né, para todas as pessoas que estão enfermas e pedindo ao Senhor que Ele faça também a sua vontade e que nós venhamos a compreender a vontade dEle para nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa lição que o Senhor nos deu nesta manhã. Senhor, eu coloco em Tuas mãos todos os juniores, ó Pai, liberamos palavras de cura, Senhor. Abençoe a cada lar, Senhor. Pedimos, ó Deus, cura de enfermidades, ó Pai, porque oramos, já que somos justificados pela sua palavra, Senhor. Nós pedimos cura, pedimos libertação e cremos que o Senhor Jesus tem poder para curar as enfermidades, ó Pai. Senhor, nós te pedimos também, faça a sua vontade, conforme a sua vontade, Senhor, para que nós possamos também entender, compreender a tua vontade, Senhor, e aceitar também a tua vontade para nós, ó Deus. Eu te agradeço pelo lar de cada um dos juniores, que o Senhor continue abençoando a cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Então a tia vai se despedindo por aqui. Um beijo no coração de vocês, tá?
Eu espero que todos tenham feito as suas atividades. Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. E eu espero também que vocês tenham algum testemunho de cura para contar lá também, ok? Fiquem com Deus, uma boa semana para todos vocês. E fique de olho nos desafios, porque a nossa gincana já está quase acabando. Fica com Deus. Tchau, tchau, juniores!